podem ser de duas espécies. Podem ser de duas espécies. Detentiva ou restritiva. Podem ser de duas espécies. Detentiva ou restritiva. A medida de segurança detentiva é aplicada aos indivíduos. A medida de segurança detentiva é aplicada aos indivíduos que pratiquem crimes apenados com reclusão ou detenção. Que pratiquem crimes apenados com reclusão ou detenção. Sua previsão se encontra no artigo 96, inciso 1 do Código Penal. 96, inciso 1 do Código Penal. Ponto. Em regra, sua aplicação deve ocorrer no chamado manicômio judicial. Todo mundo já ouviu falar nisso? No chamado manicômio judicial. Na outra linha. Já a medida de segurança restritiva, deve ser aplicada aos crimes apenados apenas com detenção. Apenas com detenção. E seu cumprimento é ambulatorial. E seu cumprimento é ambulatorial. Você sabe o que é ambulatorial? Sabe o que é isso? É acompanhamento. Acompanhamento. De 30 em 30 dias você vai lá no médico ver se você está doido. É isso. É isso. Tá. Gente, essa é uma grande bobagem, mas é que cai tanto em prova, tanto. Previsão da medida de segurança detentiva. Artigo 96, inciso 1. As medidas de segurança são de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. Inciso 2. Fala da medida de segurança restritiva. Sujeição a tratamento ambulatorial. Quando é que eu aplico uma, quando é que eu aplico outra? Segundo a lei, medida de segurança detentiva, eu posso aplicar
tanto para os indivíduos que praticam crimes apenados com reclusão, quanto crimes apenados com detenção. Questão de primeira fase, que cheira a primeira fase. Medida de segurança restritiva. A restritiva é a ambulatorial. Eu só aplico para os crimes apenados com detenção. Quem disse isso é a lei. O STF e o STJ, entretanto, entendem que eu posso aplicar medida de segurança restritiva, ou seja, ambulatorial, para quem pratica crime apenado com reclusão, se assim o juiz o entender. Entenderam o que eu disse? Não? Vamos lá, eu vou ditar, mas vamos lá. O que diz a lei? Se o camarada, ele é inimputável, e eu devo aplicar uma medida de segurança para ele. Se o crime que ele praticou é punido com reclusão, qual é a medida de segurança que eu posso aplicar? Se é com reclusão, qual medida de segurança a lei me permite aplicar? Apenas a detentiva. Onde que é cumprida a medida de segurança detentiva? Em manicômio judicial. Certo? Ok. O STJ e o STF dão uma flexibilizada nisso. O STJ e o STF diz, olha, mesmo que seja um crime apenado com reclusão, se o juiz, claro que balizado na perícia médica, entender que o tratamento ambulatorial é suficiente, ele pode aplicar medida de segurança restritiva para quem cometeu um crime apenado com reclusão. Sacaram isso, gente? Tranquilo. Fechou? É porque os nomes que são confusos. Eu sei que os nomes são confusos. Esses nomes aqui são confusos, eu sei. Tem que decorar. Vamos lá. Restritiva está restringindo apenas a minha liberdade, mas não está me impedindo de andar. Cabe o quê? É um tratamento ambulatorial. Está me restringindo, mas não está me limitando completamente. Aqui não. Eu estou detido. Eu estou no xadrez. Eu estou no manicômio. Fechou? Ah, você fez uma pergunta muito boa. Tem um caso emblemático aqui. Emblemático. Não existe manicômio no estado de Goiás. Tudo é baseado nesse modelo aqui. Não, tem um, eu não sei se, mas tem um famoso, teve um indivíduo que matou o pai adotivo. Não tem nada a ver com isso. Tem um indivíduo que matou o pai adotivo, pai famoso, quase uma celebridade, é uma celebridade. E veio aqui para Goiânia. Estava cumprindo medida de segurança aqui em Goiânia. E detectaram que ele não tinha mais o que daqui a pouco a gente vai ver isso melhor, mas o que justifica eu impor medida de segurança para alguém? Periculosidade. E são feitas perícias regulares para aferir se o indivíduo ainda tem periculosidade. Cessada a periculosidade, o que eu faço? Liberdade, ora. A função da medida de segurança é punir ou é tratar? Tratar. Se o cara já foi curado, tem substrato para eu manter ele em manicômio judicial ou em tratamento ambulatorial? Não existe. Então, o que aconteceu? Esse indivíduo foi solto num dia e no mesmo dia ele matou 2 pessoas. Vocês não viram? O famoso caso do Glauco. Foi difícil, né?
Cadu, é o Cadu. O Glauco era o pai dele. Morreu na prisão. Sim. Eu não sei nada de direito trabalhista. Não faço ideia. Não faço ideia do que é do direito trabalhista. Eu só posso dizer que no direito penal, periculosidade é a possibilidade do agente vir a delinquir novamente. Isso eu te falo com certeza. O direito do trabalho eu não tenho a mínima ideia. Sou muito sincero. Não sei nem passar perto do direito do trabalho. Não. Periculosidade de direito penal é a possibilidade do agente voltar a delinquir. Só isso. Só isso. Só isso. Não tenho a mínima ideia. Vamos lá, pessoal. Hã? Trabalhador perigoso. Vamos lá. Anotem aqui para quem não anotou. Embora a lei só atribua a possibilidade de aplicação da medida de segurança restritiva. Aos crimes apenados com detenção, tanto o STF quanto o STJ quanto o STJ entendem pela possibilidade de aplicação também aos crimes apenados com reclusão. Ponto. Na outra linha. Uma vez transitada em julgado a sentença, será expedida guia de internação ou de tratamento ambulatorial. Quando vai ser a internação? Medida de segurança detentiva. Quando é que vai ser tratamento ambulatorial? Medida de segurança restritiva. Em nenhuma situação o magistrado ele é vinculado ao lado. Né? Cabe recurso, né? Mas o magistrado realmente não é vinculado à prova técnica. Só continuando. Guia de internação e guia de tratamento ambulatorial. Observado o prazo mínimo
observado o prazo mínimo, que vai variar de 1 a 3 anos, observado o prazo mínimo, que vai variar de 1 a 3 anos, deve ser feita nova perícia, para que se verifique se ainda há periculosidade por parte do agente. Para que se verifique se ainda há periculosidade por parte do agente. Situação 1. Situação 1. Mantida a periculosidade, mantém-se a medida de segurança. Mantida a periculosidade, mantém-se a medida de segurança. Situação 2. Cessada a periculosidade, deverá o juiz suspender a execução. A qual ficará suspensa pelo prazo de 1 ano. Ponto. Transcorrido o prazo, sem fato novo. Indicativo da periculosidade do agente. Sem fato novo indicativo da periculosidade do agente, será extinta a sanção penal. Sacaram isso? A historinha dos prazos? 1 a 3 anos, depois mais 1 ano de molho, passou 1 ano, extinção. Eu só quero que vocês prestem atenção numa palavrinha que eu usei. Nesse prazo que a medida de segurança fica suspensa, eu observo se ele pratica novo crime ou se ele pratica fato indicativo de periculosidade. Sacaram isso? Ou não? Isso não, gente. Não. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a medida de segurança estiver suspensa, mesmo que o indivíduo não pratique um crime, mas que seja um fato que indica que ele ainda tem periculosidade, a medida de segurança pode voltar, mesmo que esse fato não seja tecnicamente tido como crime. Sacaram o que eu estou dizendo, gente? Sim ou não? Nesse prazo de suspensão, eu não observo se o agente pratica novo crime. Não é isso que está no caderno de vocês. Eu observo se o agente não pratica novo fato indicativo de periculosidade. Sacaram a diferença? Não precisa ser crime. Basta ser algo indicativo de que aquele indivíduo ainda possui periculosidade. Sacaram o que eu disse? Sim ou não? Tranquilos?
Isso é questão de primeira fase. Muito bem, na outra linha. Há possibilidade de uma medida de segurança. É uma pergunta. Há possibilidade, há de haver, há possibilidade da medida de segurança ser provisória ou preventiva? Já ouviu falar nisso? Tem prisão preventiva? Tem. Tem medida de segurança preventiva ou provisória? Já ouviram falar? Anotem. Não existe tal previsão no Código Penal. Não existe tal previsão no Código Penal. Mas a Lei 12.403 de 2011, introduziu o artigo 319, inciso 7, o artigo 319, inciso 7, possibilitando a aplicação de uma medida de segurança preventiva. Mas atenção, atenção. Somente a imposição de internação, admite a modalidade provisória. Não podendo se falar em imposição de tratamento ambulatorial provisório. Sacaram isso? Sacaram isso, gente? Só existe o quê? Internação provisória. Tratamento ambulatorial provisório existe? Não existe. Sacaram isso? Sim ou não, gente? Faz sentido eu impor um tratamento ambulatorial provisório para alguém? Faz sentido nenhum. Olha o que fala o inciso 7. Anote aí. Para tanto, devem ser observados os seguintes requisitos. Primeiro, que se trate de internação. Segundo, que o crime seja praticado com violência ou grave ameaça. Tem como eu impor internação provisória para um traficante de drogas?
Sim ou não? Claro que não. Porque tráfico não é praticado com violência ou grave ameaça. Terceiro, olha a expressão. Vamos ver se vocês estão entendendo. A internação provisória do acusado nas hipóteses dos crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, isso a gente já sabe, e houver risco de reiteração. A gente não está falando isso toda hora? Que eu aplico medida de segurança quando houver o quê? Risco de reiteração. O que é esse risco de reiteração? Como é que eu resumo isso aqui numa palavra só? Não. Hã? Não, gente. Periculosidade. Então, o terceiro requisito é a periculosidade. E não é a própria definição de periculosidade a possibilidade do indivíduo vir a cometer um novo delito? Está aqui, ó. Ah, só Deus sabe. Ou nem ele. Então, o terceiro requisito, periculosidade. Muito bem. Ah, isso é legal. Isso é legal. Anotem. Não existe previsão legal, possibilitando algo semelhante à progressão de regime às medidas de segurança. Possibilitando algo semelhante à progressão de regime às medidas de segurança. Entretanto, doutrina e jurisprudência admitem, a possibilidade de o indivíduo ser sujeito à internação, e após nova perícia, ser detectado que a periculosidade do indivíduo diminuiu. Mas ainda persiste. Situação que autorizará a substituição da internação pelo tratamento ambulatorial. Pelo tratamento ambulatorial. Sacaram isso? Não tem na lei. Isso é legal. E o contrário pode? Eu aplico um tratamento ambulatorial para o indivíduo, como medida de segurança, e verifico que aquilo não está sendo suficiente. Eu posso substituir a medida de segurança pela internação? Sacaram isso? Todo mundo entendeu o que eu disse, né? Anote aí. Tanto o artigo 97, parágrafo 4º,
do Código Penal, quanto o artigo 184 da Lei de Execução Penal, quanto o artigo 184 da Lei de Execução Penal, permitem a substituição do tratamento ambulatorial pela internação, do tratamento ambulatorial pela internação, quando se verificar que aquele está sendo insuficiente, quando se verificar que aquele está sendo insuficiente. Só para afirmar, a lei prevê a possibilidade do cara que está sujeito a tratamento ambulatorial ser objeto de internação? A lei prevê essa possibilidade? Sim. A lei prevê a possibilidade do indivíduo que foi sujeito a uma internação passar por um tratamento ambulatorial? Não. Mas a jurisprudência e a doutrina permitem. É como uma progressão de regime. Tranquilos aí? Maravilha. Acabou! Medida de segurança, não aguentava mais. Ô trenzinho chato. É chato isso. Nossa Senhora. Extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Caraca, velho, meu ombro vai cair. Vocês querem perder a vontade de passar em concurso agora? Só falar pra vocês como é que foi minha vida. Só pra dar uma quebrada. Olha só. Hoje, segunda-feira, você acorda 9 horas, não, acordei 7h30, né? Mas eu tinha que estar lá no MP no máximo 9 horas, porque tinha imprensa quase que... Não, morte? Não entendi? Não. Imprensa inclusive a Netflix, para falar sobre 1 ano do caso do João. Sabe aquele negócio que a mídia não cansa? A mídia não cansa. E aí você tem que... E é difícil esse tratamento com mídia. Vocês acham que é só chegar lá e falar? Você tem que tomar cuidado até com as frases que você utiliza. A edição de uma reportagem é tudo. Eu vou só dar um exemplo, que eu já até falei em público disso, como é que uma edição de uma reportagem pode mudar completamente o sentido de uma frase.
eu fui indagado no programa. Se determinado indivíduo fosse condenado a todos os crimes pelos quais ele é acusado, quanto tempo que ele ficaria na cadeia? Resposta: se ele for condenado por todos esses crimes, ele certamente passará seus últimos dias na prisão. Como é que sai na reportagem? Ele certamente passará seus últimos dias na prisão. Não é possível. Não é possível que os caras... Não, olha a diferença. Olha a diferença de contexto. Nesse forma, eu estou impondo a pena de morte para o indivíduo. Eu falo isso porque a gente tem que ter um cuidado muito grande. Mas eu costumo ter cuidado. Mas até nas coisas que você... o que tem de mais é transformado em algo demais. Então, isso aí é só com o tempo para a gente pegar. E às vezes é até impossível. E a gente vai continuar no dia. Tem que dar satisfação praticamente. O telefone não para. Tem que explicar. Aí a audiência à tarde. A audiência começa 1h da tarde. Você sai da audiência 5 horas. Aí você vem dar aula. E aí você está dando aula pensando que amanhã, 9 horas da manhã, você tem um júri em outra comarca para fazer. Um júri do integrante do Comando Vermelho. Aí você fala assim, cujo, e que vai ficar mais legal, né? Mais legal. O processo foi desmembrado. Vai ser o júri do partícipe. Porque o autor já foi absolvido. Então, olha que coisa boa. Você vai assim com entusiasmado. O autor já foi absolvido. Você vai fazer do partícipe. Então é uma coisa boa. Então, amanhã eu tenho aula de novo, mas já falei que vai ser ruim chegar aqui a tempo para aula. Já avisei. Se anima? Rapaz, mas vai ser... Meu Deus do céu. Precisa disso tudo, né? Precisa disso tudo. Ele não para. Vamos lá. Extinção da punibilidade. Punibilidade não é elemento do crime. Não é elemento do crime. Mas sim sua consequência. Mas sim sua consequência. E nada mais é do que a possibilidade, e nada mais é do que a possibilidade do Estado aplicar, e nada mais é do que a possibilidade do Estado aplicar uma sanção penal ao indivíduo que praticou uma infração penal, ao indivíduo que praticou uma infração penal. O artigo 107
O artigo 107 do Código Penal traz um rol de hipóteses, geradoras dessa extinção. Pergunta: esse rol é números clausos ou números apertos? Esse rol é números clausos ou números apertos? Depois do intervalo.